né, que leva para tipificação de um crime, imagino que essa parte, principalmente, a equipe técnica vai ser essencial para a criação de uma defesa, né? Fundamental. A Cristina trouxe dois conceitos que o direito ambiental é de elementar importância que se tenha compreensão. É o ponto de partida, né? Diferença entre impacto ambiental e dano ambiental. Muitas vezes, até no nosso meio, há uma confusão entre esses conceitos. O impacto ambiental, ele não necessariamente é um dano ambiental passível de indenização. Isso é fundamental, né? E esse olhar crítico, a CPEA, ela tem muito bem delineado, muito bem definido. Ela ajuda a gente a trazer à tona a diferenciação desse conceito para a compreensão jurídica do tema, né? E veja, e a partir do momento em que se estabelece que, ora, nós temos um impacto ambiental, acabou, né? Às vezes aquele impacto ambiental, dentro da legislação pertinente, ele não é passível de indenização, porque é só um impacto ambiental e não causou ali nenhuma interferência na biota, ele não causou nenhum dano à saúde humana, no ciclo de vida, no meio ambiente, né? Às vezes é uma alteração, por exemplo, como já Temporária. vimos, temporária, Uhum. e às vezes Com uma reversibilidade. um aspecto visual apenas, né? Uhum. Então, Acontece. às vezes acontece, né? Ali uma alteração química, mas que não necessariamente impacta na vida tanto dos organismos vivos, seres humanos, etc, né? Então, essa é uma diferença elementar, importante. E a partir do momento em que há uma constatação da existência de um dano, que aí sim, né, afeta a saúde humana, biota, micro-organismo, traz consequências ao meio ambiente, aí sim vamos fazer esse trabalho de nexo causal. Uhum. Né? E o nexo causal é um trabalho, em se tratando de meio ambiente, difícil, por vezes, porque, veja, é o liame entre uma atividade e aquele dano existente. Cristina e Maurício podem até ilustrar isso com casos práticos. Eu vou dar um exemplo aí de um dano ambiental que está muito, assim, é muito conhecido, né? Que aconteceu em West Virginia, devido à manipulação de PFAS, né? Então, a DuPont, que usava, né, PFAS desde da década de 50, e que é uma substância que se tomou conhecimento dos seus efeitos toxicológicos tem muito pouco tempo. Mas a população, a comunidade que vivia ali no entorno daquela planta foi muito afetada, né? Então, teve danos à saúde humana, dos animais, também do meio, né? Águas superficiais, subterrânea. E foi um processo muito longo e não tem muito tempo que ele acabou se tendo um acordo. Foram 3.500 processos abertos contra a DuPont, e uma indenização de 671 milhões de dólares. Nossa. Então, esse é um caso que podemos dizer, né, efetivamente de dano, porque tinha a comprovação, né? Foi possível se avaliar, por exemplo, o sangue das pessoas daquela comunidade, quanto a essas substâncias comparadas com de outras, é muito mais elevada, né? Uhum. Então, você busca elementos, evidências, para que você possa demonstrar, evidenciar esse dano. E você, Maurício, você também já participou, em nome da CPEA, figurando como assistente técnico, né, envolvendo justamente processos judiciais ou administrativos, analisando essas questões. Você pode compartilhar um pouco dessa experiência com a gente? Sim. Dano, nexo, impacto, vamos lá. A gente já ouve falar muito, né, em nexo causal. A gente participou de diversos processos civis, de ação civil pública, e também processos judiciais que vão correndo durante muitos anos, né? E eu vou trazer aqui alguns casos que são emblemáticos
e que não estão associados a dano, que é a questão de emissões odoríferas. A questão dos odores é uma das questões mais complexas de se tratar, porque o odor, cada um sente de uma maneira. Então, se a gente, de repente, estiver passando ao lado de uma indústria que emite uma substância odorífera, você pode sentir de uma maneira e eu posso sentir de outra. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Então, neste caso, a gente atuou em diversos processos em que não se consegue atribuir nexo causal pura e simplesmente mediante fazendo algumas análises, né? Medição de qualidade do ar, medição de emissão atmosférica na chaminé. E normalmente esses processos eles se arrastam durante anos e anos. E aí onde eu gosto de tocar no ponto da sinergia, né, entre a parte técnica e a parte jurídica, né? Porque como esses processos são muito longos, normalmente existem etapas e etapas. São diversas defesas que têm que ser elaboradas, aí o juiz questiona aquela defesa, aí a gente tem que sentar novamente com a área jurídica para ajudar a montar aquelas peças gigantescas, com N laudas que vão compor aquele processo. Então, nessa hora, a gente tem que municiar muito bem a área jurídica com argumentos técnicos, seguros, para que o processo, a gente sempre está do lado do nosso cliente, né? Não que a gente esteja encobrindo alguma coisa ou dizendo que não é responsabilidade daquela empresa. Mas muitas vezes esses questionamentos eles surgem e não são com fundamento técnico. Então a gente sempre tem por objetivo, né, fornecer as informações técnicas para poder participar nessas ações.